Eu acho que dá para começar, né? Acho que dá, né? Posso começar, então? Pode começar. Com vontade. Tá. Esse é o primeiro evento dentro de um projeto aí que foi elaborado a pedido dos alunos do nosso curso, que é de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na UERJ, que se chama Biotecnologia por Trás da Pandemia, e essa sessão é para falar sobre a origem desse novo coronavírus. Então, existem algumas notícias, né, e artigos falando a respeito da origem desse coronavírus, que são controversos, e essa é a motivação para todo o debate que a gente está propondo nessa sessão. Então, pode passar para o próximo, né? Então, primeiro, aliás, antes desses artigos que a gente vai tratar aqui, né, é interessante comentar que em 2007 foi publicado um artigo falando sobre a SARS, né, que é produzida por um outro tipo de vírus, que comentava ali, né, ali onde está destacado, comentava que já era um risco grande de acontecer um novo surto por esse Desculpa aí. coronavírus. Ah, sim, eu coloquei os hiperlinks. Pelo consumo de carnes exóticas de animais como morcegos, que tem esses tipos de coronavírus. Então, pela grande presença ali de coronavírus nesses animais, o consumo humano, né, e o contato muito próximo com eles pode gerar esse surto, como a gente percebeu. Então, já tinha algo bem presente na literatura, né, falando sobre os riscos de um novo surto por coronavírus, lá em 2007. Pode passar, Ana. E aí saíram diversas matérias falando sobre isso, né? Uma delas aqui que eu selecionei de 18 de março fala que um estudo conclui que o coronavírus, o SARS-CoV-2, só pode ter evoluído naturalmente. E ele está baseado em um artigo da Nature Medicine, pode passar, né? Que tinha sido publicado um dia antes, no dia 17 de março de 2020. Tá? Esse, então, é um dos artigos que a gente vai basear nossa discussão, nosso debate, que já é, aqui quando eu peguei o registro no Google Acadêmico, citado por 184 artigos. Então, ele foi publicado numa das revistas mais respeitadas dentro da ciência, que é a Nature, e já está super citado. Então, é uma base bem confiável para a gente debater esse assunto. Mas, pode passar para o próximo, Ana. Surgiram notícias, né, que um respeitado, ou antigamente talvez mais respeitado, médico francês, que inclusive recebeu o Nobel de Medicina pela descoberta do vírus da AIDS, do vírus HIV, ele falou que esse coronavírus, esse novo coronavírus, ele, na verdade, foi sintetizado, não foi originado naturalmente, mas num laboratório chinês, porque ele disse que percebeu várias semelhanças entre fazendo análise do genoma, né, que esse vírus ele tinha traços do vírus HIV. Então, essa notícia se espalhou, né? É uma notícia aqui que eu extraí de 17 de abril, em que ele também comenta um artigo, que é o outro artigo que a gente vai basear nosso debate, que é um artigo de um grupo indiano. Pode passar para o próximo, né? Então, esse artigo, que não é um artigo publicado, diferente do artigo anterior, esse artigo ele foi recebeu muitas críticas, e ele não foi revisado, né? Antes de entrar para ser revisado por uma revista, por pares numa revista científica, ele foi retirado, mas o texto dele continuou acessível, então, tanto que a gente disponibilizou para vocês. Esse artigo é anterior àquele, é de 31 de janeiro, e ele fala que há similaridades entre esse vírus, que na época ainda era chamado de 2019 nCoV, de uma proteína, principalmente, com pedaços
do vírus HIV-1. Então, tudo isso vai ser comentado lá mais à frente, então, pela professora Ana, que é a especialista aqui, né? Eu estou aqui mediando, mas, para quem não me conhece, eu sou professor de física e também programação do curso de Engenharia de Bioprocessos e Tecnologia, e não tenho nenhuma formação nessa área de biotecnologia, então sei tanto quanto muitos de vocês aqui que estão iniciando no curso ou são de outras áreas. Mas não me comprometa aí com o especialista. Bom, a Ana pode falar com mais propriedade, embora não seja talvez exatamente a área dela dentro da... ela é da bioquímica, né? Mas Isso. eu vou deixar o debate, então, mais na voz da prof. Ana, que tem mais autoridade para falar sobre esse assunto. Então, passo a bola para a ti, Ana. Bom, gente, então, né, como o professor Guilherme falou, nós vamos discutir esses dois artigos que, no meu ponto de vista, nenhum dos dois artigos nos dá, a partir dos resultados que eles mostram, uma certeza. Eu leio esse artigo e eu tenho certeza que foi natural, ou eu leio esse artigo e tenho certeza que foi de laboratório, né? Porque deixa muita brecha. Até no próprio artigo da Nature, para quem leu, vai ver que ele seleciona 3 itens dizendo as possibilidades. Um, que o vírus mutou antes da transferência zoonótica, outro depois da transferência, e outro que seria uma possível mutação em laboratório. Então, até o próprio artigo da Nature traz alguma questão aí que fica meio subjetiva, né? Então, eu ainda vejo muito difícil apenas com esses dois. Claro que eu não consegui me aprofundar mais e buscar outros trabalhos para dizer para vocês, realmente, eu li um, li outro. Não consegui me aprofundar muito, né? Mas baseado apenas nesses dois, me restou uma dúvida ainda, tá? Mas a gente vai discutir isso junto. Bom, gente, então, o primeiro que a gente vai discutir, né, é o artigo da Nature, né, então, que seria a origem do SARS-CoV-2, que, como o Guilherme falou, foi publicado em março, então, todos os artigos do coronavírus são muito recentes, né, mas este é mais recente do que o outro que a gente vai discutir, né, então, vamos discutir ele um pouquinho, tá, gente? Então, o que eles começam falando nesse artigo é que eles fazem a comparação dos alfa e beta coronavírus, né? Então, eu até ia colocar aqui uma árvore filogenética dos vírus e tal, mas aí ia levar muito tempo para explicar, talvez não desse tempo, porque nós pusemos como limite para essa sessão às 4h30, tá? Então, só para falar um geralzão, assim, que os coronavírus são divididos em alfa e beta, de acordo com a sua evolução, os seus ancestrais comuns, né? Então, eles conseguiram verificar algumas particularidades genômicas do SARS-CoV-2, que seria a partir de estudos de estrutura básica e bioquímicos, que eles parecem ter uma otimização para a ligação com a proteína, a enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor ao qual o vírus se liga nas células. E a segunda particularidade que eles verificaram é das particularidades de alterações da proteína spike, que é a proteína responsável por ligar no sítio do receptor. Eu só vou voltar lá no nosso título aqui inicial, só para mostrar para vocês, como eu não coloquei nenhuma figura, que aqui a gente tem a imagem dos coronavírus, e essas manchinhas azuis que tem aqui ao redor seriam trímeros, cada uma dessas marcações em azul aqui, seriam trímeros dessa proteína spike, que formam que tem uma forma de coroa, por isso que o vírus se chama coronavírus. Então, são essas proteínas aqui, que são as proteínas spike, que são responsáveis por se ligar no receptor das células humanas, que são os receptores, que são a enzima conversora de angiotensina, tá? E aí, vou tratar um pouquinho mais dessas particularidades que ele fala aqui. Então, que ele fala dos domínios de ligação no receptor, né, que ele chama de Receptor Binding Domain, então os RBDs, não são rebeldes, tá? Para quem é mais jovem deve lembrar do RBD, mas não tem nada a ver. São os receptores, os domínios de ligação no receptor.
Então, essa proteína spike, ela tem uma sequência de aminoácidos, e dentro dessa sequência tem uma sequência menor, que é a responsável por fazer a ligação no receptor na enzima conversora de angiotensina, que a partir de agora eu vou chamar de ECA, tá? Então, esse domínio de ligação, essa sequência pequena de aminoácidos, que é específica por ligar no receptor, eles conseguiram verificar que é a região mais variável do genoma do vírus. E que nessa região existem 6 aminoácidos que são críticos para ligar. Eu vou só pegar um apontador aqui para facilitar. Então, 6 aminoácidos são críticos para a ligação com o receptor ECA. E também para determinar a gama de hospedeiros do vírus. Então, eles verificaram que nesses 6 aminoácidos, que são os que se ligam propriamente dito na ECA, 5 deles diferem entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV, porque é lógico que todos os estudos, ou que a grande maioria dos estudos, se baseiem numa comparação com o SARS-CoV, que foi um vírus que ocorreu gerando uma síndrome respiratória muito semelhante com a da SARS-CoV-2, só que foi um vírus que não se espalhou tanto quanto o SARS-CoV-2. Então, se faz essa comparação para tentar verificar por que o SARS-CoV-2 se espalhou tanto e o SARS-CoV não, né? Então, quando se compara esses aminoácidos que fazem a ligação no receptor ECA2, se verificou, então, que desses 6 resíduos, 5 diferem entre SARS-CoV-2 e o SARS-CoV. Então, a partir de estudos bioquímicos e de estrutura de receptores e do domínio de ligação no receptor, parece que esse domínio, o RBD, tem alta afinidade pelo receptor ECA2. Só que aí eles trazem esses dados dizendo que os estudos bioquímicos e estruturais mostram isso, mas que os estudos computacionais mostram o contrário, que a ligação entre esse RBD e a ECA não teria alta afinidade. E que essa alta afinidade teria sido um processo de seleção natural de um subtipo da ECA, o que traria origem natural. E aí fica uma questão meio estranha, né? Porque os estudos bioquímicos mostram alta afinidade, mas quando tu pega a estrutura de aminoácidos do receptor e a estrutura de aminoácidos da proteína, do RBD da proteína, eles não se encaixam perfeitamente. Então, poderia ter ocorrido uma evolução natural que fez com que esse encaixe ocorresse de uma melhor forma. E eles dizem que isso poderia provar que não teria sido feito em laboratório. Por quê? Você consegue imaginar por quê? Se algum de vocês fosse criar um vírus em laboratório, o que vocês buscariam nesse vírus? Justamente isso, alta afinidade do vírus Da com o ligação. hospedeiro, isso, da ligação. Que é justamente esse argumento que o outro artigo traz, né? Que o fato do SARS-CoV-2 ter alta afinidade com o hospedeiro é que faz ele ser tão diferente dos outros coronavírus, que tem mais afinidade, enfim, infectam mais facilmente animais do que humanos. E esse tem muita afinidade, enfim, com células humanas. Exato, né? Então é bem isso. Eu vou criar um vírus em laboratório, bom, eu vou buscar um vírus que se ligue que tenha um encaixe perfeito no receptor da célula, né? Só que para quem leu o artigo, né, eu até voltei li de novo, porque eu pensei, meu Deus, ele tá meio controverso. Realmente, ele tá meio controverso, porque ele mostra que estudos bioquímicos e de estrutura demonstram que o RBD tem alta afinidade pelo receptor. Mas os estudos computacionais mostram o contrário, tá? Então, ainda tem muito a se avançar nessa questão, porque se ele não tivesse alta afinidade, ele não estaria tendo uma taxa de infectividade tão alta como está acontecendo, né? Mas então, tu pegando a estrutura do vírus, da proteína de ligação e do receptor, esse encaixe entre os aminoácidos de um com os aminoácidos do outro não é tão perfeito. Então, eles acreditam que essa alteração que fez com que essa alta afinidade ocorresse tenha sido de origem natural, e por isso esse seria um dos motivos que levam a acreditar que o vírus não foi criado em laboratório.
Outra questão que eles tratam bastante é do sítio de clivagem na junção S1 e S2 da proteína S. Então, essa proteína spike, ela é formada por duas subunidades, que são chamadas de S1 e S2. E nessa região de ligação entre S1 e S2, tem um sítio de clivagem que pode ser clivado por, que ele fala por furina, né? Ele usa como um furin cleavage site, então seria um sítio de clivagem por furina. A furina é uma protease. O que são proteases? As proteases são enzimas que clivam proteínas. Então, essa proteína S tem um sítio que é passível de clivagem a partir de furina e outras proteases. E aí eu andei dando uma pesquisada, porque eu não consegui entender muito bem o que esse sítio de clivagem queria dizer, né? Então, eu li algumas coisas sobre o H1N1, que mostravam que quando se inseria um sítio de clivagem no H1N1, na proteína que se liga no receptor, esse H1N1 ficava muito mais infectante, a taxa de infectividade e transmissibilidade era muito mais alta, porque seria mais ou menos como se o vírus tivesse um predomínio de ligação, e essa clivagem tornasse esse domínio mais facilmente ligável ao receptor. Não sei se eu estou me fazendo clara, se vocês conseguiram entender. Eu podia ter botado uma figura, acabei não colocando, né? Mas então, esse sítio de clivagem, que é formado por 4 aminoácidos, prolina, arginina, alanina e arginina, até ele fala que seria uma prolina no lugar de uma arginina, tem um local ali que ele coloca de forma diferente, demonstra que esse sítio tem uma função na infectividade e no aumento, na ampliação da gama de hospedeiros. E esse sítio de clivagem não existe no SARS-CoV, por exemplo, e nem no MERS-CoV, e nem em outros tipos de coronavírus, né? Então, essa prolina que está presente nesse sítio, também, além de possibilitar essa clivagem, torna mais fácil a ligação de resíduos glicosil, então a glicosilação de aminoácidos em 3 posições, aminoácidos 673, 678 e 686, e faz com que esse sítio de clivagem tenha como se fosse um escudo de resíduos glicosil, que tornaria mais fácil a sua ligação ao receptor, né? Então, todas essas alterações da proteína S que estão trazendo essa maior taxa de... essa maior taxa de infectividade e transmissibilidade, né? Então, a exata consequência da presença desse sítio de clivagem ainda é desconhecida, mas se acredita que seja, sim, esse sítio responsável por aumentar a transmissibilidade e a infectividade, né? Mas eu até coloquei alguns pontos de interrogação aqui. Acredita-se que, mas não se tem certeza, né? E o que eles levantam também é que esse sítio de clivagem não está presente no SARS-CoV, né? Que tem feito muitos estudos, mas também não está presente nos coronavírus de pangolins e morcegos, que seriam os possíveis animais que foram levantados como os transmissores iniciais desse vírus para os humanos. Então, se ocorreu a transmissão do vírus de morcego ou de pangolim para os humanos, gerando o SARS-CoV, houve uma mutação desse vírus para fazer com que ocorra esse sítio de clivagem e que facilite a glicosilação e aumente a transmissibilidade e a infectividade. Então, quando se comparou o SARS-CoV-2 com os coronavírus de morcegos, que seria o que mais se acredita que seja o animal responsável por transmitir para humanos, e pangolins, que também tem uma dúvida, não tem. Então, precisou acontecer uma mutação para que esse vírus passasse a infectar os humanos, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí eles falam aqui também que experimentos que foram realizados com SARS-CoV mostraram que se for feita uma inserção
de um sítio de clivagem porfurina, que é esse sítio que a gente tem no SARS-CoV-2, na junção do S1, das subunidades S1 e S2, aumenta a fusão celular, a fusão célula-célula, e não afeta a entrada do vírus na célula. Quando fizeram com o MERS-CoV, melhorou, facilitou a ligação dos coronavírus like MERS, então seriam coronavírus semelhantes ao MERS, de morcegos para infectar humanos. Quando se fez estudos com a gripe aviária, quando se adquire esse sítio de clivagem purpurina, que eles também chamam de sítio de clivagem polibásico, na proteína hemaglutinina, favoreceu a replicação e a transmissão. Então, vejam bem, gente, existem vários estudos em laboratórios que são feitos inserindo este sítio de clivagem em diferentes tipos de coronavírus. E um laboratório que faz isso é um laboratório que está presente na cidade de Wuhan, que é um laboratório que tem nível de biossegurança para trabalhar com isso, mas é um laboratório que trabalha muito com coronavírus, fazendo esse tipo de alteração para verificar o que acontece com o coronavírus. Tá? Por isso que existe tanta essa especulação de será que não é um vírus criado em laboratório? Mas aí a especulação tanta não é da questão de ele foi criado para ser liberado e ser uma arma biológica. Não, seria uma especulação do tipo, uma pessoa descuidada estava lá trabalhando com esse vírus, se contaminou e passou a contaminar outras pessoas, né? Então tem essa questão também que não se sabe exatamente. O Otávio botou alguma coisa aqui. Que a constante de equilíbrio do RBD do SARS-CoV seria difícil infectar os seres humanos. E que o do pangolim seria potencialmente perigoso. Ó, interessante, isso eu não tinha lido, né? Porque tudo que eu li até agora tratava da questão de talvez seja mais provável que seja do morcego e não do pangolim. Mas ontem eu estava lendo um site, até depois eu abro aqui e passo o link para vocês, que é um professor da USP, que fez um apanhado de vários artigos, incluindo esses dois que a gente está estudando aqui, e que ele levanta a possibilidade de esse vírus que está nos infectando pode ser um híbrido do vírus de morcego e do vírus de pangolim. Porque, pelo que eu andei olhando, esse mercado de Huanan, que tem lá em Wuhan, é meio que um samba do crioulo doido, né? Porque tem tudo que é tipo de bicho, tudo que é tipo de animal silvestre sendo vendido, e as pessoas estão manipulando esses animais. Então, existe a possibilidade de o vírus de um animal ter infectado o outro, ter formado uma quimera que nos infectou, né? Existe essa possibilidade. Então, não é uma questão muito fora do possível, tá, gente? Ana, só para te deixar respirar um pouquinho aí, vou te interromper rapidamente. Pode voltar para o slide anterior, por favor. Claro. Em primeiro lugar, eu queria abrir aqui a possibilidade de alguém mais se manifestar, se tiver dúvidas ou comentários sobre isso que a Ana estava falando do artigo. Os que são meus alunos sabem que eu falo rápido e sem parar e que pode me interromper, mas os que não são estão achando que eu estou falando rápido e que não é para me interromper, mas pode me interromper. Tá, eu queria dar a preferência para os participantes perguntarem ou fazerem comentários, mas eu tenho uma dúvida de alguém que é leigo no assunto sobre um conceito ali que parece importante nessa discussão, que é esse sítio de clivagem. Esse sítio de clivagem é algo que ocorre naturalmente ou isso daí é necessariamente algo incorporado? Clivagem é cortar, né? Isso. Esse sítio de clivagem seria uma sequência de aminoácidos que eu vou só fazer um adendo aqui, porque o Guilherme é da física, tá? Só para explicar para ele como é que é a sequência de uma proteína. Uma proteína é uma sequência de aminoácidos, um ligado no outro,
e essa sequência, esses aminoácidos vão se novelando para formar uma proteína final. Mas esse sítio de clivagem, então, é uma pequena sequência dentro dessa proteína S, a qual as proteases, que são proteínas que clivam essas sequências de aminoácidos, têm alta afinidade e podem chegar ali e clivar. É isso mesmo que tu falou, é separar, é clivar, é cortar, dividir esse local, essa sequência de aminoácidos, tá? E eu andei dando uma olhada que esses sítios de clivagem, eles favorecem a infectividade em alguns tipos de vírus, porque seria como se o vírus tivesse uma pré-proteína para se ligar no receptor. Então, após essa clivagem, a proteína ficaria mais apta para ligar no receptor. E sim, esses sítios de clivagem, eles são sítios que ocorrem naturalmente. Não é necessário que ocorra uma engenharia genética para que uma proteína tenha esse sítio de clivagem. Não, ele ocorre naturalmente. Claro que aqui no caso do SARS-CoV, não se sabe como se deu essa origem, porque nenhum dos outros coronavírus estudados tem esse sítio de clivagem. Mas é uma coisa que pode ter acontecido naturalmente por uma mutação no DNA desse coronavírus e passou a apresentar. Tá, mas okay, pode acontecer naturalmente. Se alguém mais tiver uma pergunta a respeito aí, por favor, fique à vontade. Não sei se ali no chat. Ou sobre qualquer outra coisa que eu falei, né? Guilherme, daí então eu tô aqui com outro computador, mas aí conforme o pessoal vai botando as perguntas no chat, tu vai falando, porque daí eu não preciso ficar cuidando do chat. Claro. Tá? Claro, pode deixar. Bom, gente, e aí os autores colocam, então, possíveis teorias da origem do SARS-CoV-2, né? Então, o que se acredita que ocorreu foi uma transferência zoonótica, que seria a passagem do vírus de um animal para os humanos, né? Até o Lucas colocou ali no chat que sem contar o estado de higiene dos animais comercializados, né? Então, exatamente isso. Esse mercado, que seria aqui que eles falam, que a fonte seria o mercado de Huanan, em Wuhan, né? Depois, não sei se vocês já viram alguma foto do mercado, mas para quem não viu ainda, procurem no Google algumas fotos desse mercado, né? É uma coisa muito doida, os animais todos em gaiolas pequenas, uma em cima da outra, né? Sem higiene nenhuma, alguns vivendo embaixo dos outros, nos excrementos dos outros. Então, esses vírus, muitos desses vírus, desses coronavírus, são vírus que são de trato gastrointestinal, então podem passar através das fezes dos animais, de um animal para o outro. Então, esse mercado realmente é uma loucura, a forma como os animais eram vendidos lá, né? Porque eu vi que já saíram várias, sei lá como é que eles chamam lá na China, né? Portarias, resoluções, enfim, de proibição de venda de animais silvestres nesses mercados, e esse mercado de Huanan está fechado há muito tempo, né? Mas então, eles levantam duas teorias de transferência zoonótica. Uma que seria uma seleção natural em hospedeiro animal prévia à transferência zoonótica, e uma que seria seleção natural em hospedeiro animal posterior à transferência zoonótica, tá? E aí depois eu vou falar dessa última aqui, que seria a seleção durante a passagem. Então, nessa seleção natural em hospedeiro animal prévia à transferência zoonótica, então, o que eles conseguiram verificar é que a similaridade do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-like, quando põe assim, gente, SARS-CoV-like seria, ele traz várias vezes esses termos no artigo, né, MERS-CoV, SARS-CoV, então seriam os vírus semelhantes ao SARS-CoV dos morcegos, ou quando fala MERS-CoV-like, então seriam os vírus semelhantes aos MERS-CoV. Tá? Então, o que eles conseguiram verificar é que existe 96% de similaridade do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-like de morcegos. Tá? Então, a grande questão é que existe uma diferença muito importante na região de ligação da proteína spike com o receptor.
Então, o vírus de morcego, teoricamente, não ligaria no receptor de humanos, que é o que o Otávio colocou no chat, né? Que ele falou da questão do... Ai, peraí que eu me perdi aqui no chat. Da constante de equilíbrio, né? Então, pelo sítio de ligação, seria mais provável que o vírus de pangolim se ligasse, só que quando se faz a análise do DNA, a similaridade do SARS-CoV de morcego é maior do que o do pangolim, né? Então, os vírus de pangolins têm alta similaridade na região do RBD, que seriam aqueles 6 resíduos-chave da ligação. Só que tanto o SARS-CoV-like de morcego quanto o SARS-CoV-like de pangolim não possuem esse sítio de clivagem polibásico. Então, quando se verificou os coronavírus de animais, nenhum foi encontrado analisando a similaridade de sequência de DNA, tá, gente? Nenhum foi encontrado como precursor direto, porque nenhum deles tem similaridade suficiente com o SARS-CoV-2. Mas aí o que eles levantam é que existe a possibilidade de na região responsável por gerar a junção de S1 e S2, e que isso seria um processo evolutivo natural, e não um processo feito em laboratório, né? Então, isso é muito possível e provável de acontecer. Mesmo que esse sítio de clivagem polibásico não ocorra, naturalmente nos vírus de animais, pode ter acontecido um processo evolutivo natural que levou a essa mutação, né? E aí ele fala que para que um vírus precursor adquira tanto esse sítio de clivagem polibásico e mutações na proteína spike que tornem ela passível de ligação na ECA, nos humanos, hospedeiro animal, esse vírus estava em um hospedeiro animal com alta densidade populacional, para que nessa população fossem ocorrendo mutações e esse vírus fosse sendo selecionado. Então, essa teoria está dizendo que a mutação ocorreu no animal, que é o precursor desse vírus, que tem uma grande população de animais, então esse vírus circula muito e pode ser mutado nesse animal, que é o nosso hospedeiro precursor. Então, seria uma mutação que ocorreu antes desse vírus ser transferido para os humanos. Eu só quero ver aqui que a Ana Caroline colocou. Eu ia comentar isso. Isso. A Ana Caroline, gente, é uma aluna da UFF que está participando hoje da nossa sessão aqui. Ana, eu vou pedir que tu coloque o link do teu Insta aqui no chat. Ela tem um Insta bem legal, que é Corona Infolab. Foi assim que eu conheci ela, né? Então, é um Insta que traz bastante questões de artigos. Ela traz os artigos para uma linguagem bem acessível, bem parecido com o Alô, Alô Humano, tá? Só que o Alô Humano, o objetivo é geral, né? E o Corona Infolab é para falar do coronavírus, né? Aí ela coloca aqui que esse fenômeno que permite que um vírus salte de uma espécie animal para outra é chamado de transbordamento ou spillover, né? Que vale a pena dar uma pesquisada sobre esse fenômeno, é bem interessante. Não pesquisei nada sobre isso, mas bem legal tu ter colocado aqui. Vou dar uma pesquisada, quem tiver interesse. Que bom que tá gostando, Ana, e tava falando com o professor Guilherme, vamos conversar contigo direitinho para quem sabe um dia tu fazer uma mediação de uma discussão de artigo e puxando para o que tu já trabalhou no teu Insta, mas isso a gente vê depois. Obrigada pela participação. Bom, gente, e uma outra teoria que eles têm, que seria uma seleção natural em hospedeiro animal posterior à transferência zoonótica. Então, lembrando, né, que nesse caso, seleção natural em hospedeiro animal, o hospedeiro animal seria o humano, né, posterior à transferência de algum
outro animal para humano. Então, nessa teoria da seleção natural, seria possível que essas alterações genéticas tenham ocorrido após a transferência para os humanos. Então, seria mais ou menos assim: um humano se infectou com esse vírus lá no mercado de Wuhan, tratando dos animais, enfim. E ele não apresentou nenhum sintoma, porque esse vírus não tinha alta afinidade de ligação com a enzima conversora de angiotensina. E ele passou para outra pessoa esse vírus, e esse vírus foi circulando entre humanos sem causar nenhum tipo de infecção. E esse período de transmissão entre humanos ficou indetectável. E nesse período de transmissão indetectável, esse vírus foi sofrendo mutações para se adaptar a esse novo organismo, e a partir dessas mutações foi adquirido o sítio polibásico de clivagem, fazendo com que esse vírus se tornasse mais capaz de infectar os humanos e se ligar à enzima conversora de angiotensina. Então, existe a possibilidade dessa mutação ter ocorrido nos humanos. E também eles falam de uma possibilidade de vários eventos de transferência zoonótica. Não apenas um humano ter sido contaminado por um vírus de um morcego ou de um pangolim. Vários humanos terem sido contaminados por vários vírus de morcego ou de pangolim, e esses vírus foram sofrendo mutações, até que adquiriram esse sítio polibásico que ficou mais e que tornou esse vírus mais infectante e mais grave para os humanos, né? Então, seriam essas as duas possibilidades que esse artigo da Nature levanta de transmissão natural. Transferência zoonótica, sim, mas com a mutação ocorrendo antes da transferência zoonótica, então ocorrendo em algum animal que tem uma alta densidade populacional, né? Então, permitindo essa mutação. E também ele fala da necessidade de que o gene que codifica a enzima conversora de angiotensina nesse animal seja similar ao humano, porque senão vai sofrer mutação, mas não importa, vai mutando, mas não vai tornar essa proteína mais afim com o receptor humano. Tem que ser uma proteína afim ao receptor humano. E a outra possibilidade seria essa seleção natural que ocorreu em humanos nesse período que pode ter ficado essa transmissão indetectável, né? E aí, gente, o próprio artigo da Nature levanta... depois eu vou mostrar essa figura aqui, tá? Mas só para levantar... Ana, desculpa te interromper, se tu vai mudar ali de slide. É que o Otávio tinha feito uma observação ali no chat. Eu queria só registrar aqui, se tiver algum comentário que possa fazer a respeito. Ele diz: interessante observar a célula principal que o SARS-CoV-2, a enzima de conversão de angiotensina 2, é a melhor contra ela, pois a ECA2 produz vasodilatador angiotensina 1 a 7, que é benéfica contra as lesões causadas pelo vírus. Isso me lembra o caso HIV, que ataca os linfócitos T, CD4+, que seria o mais eficaz contra o próprio vírus. Isso foi um raciocínio meu, então corrijam se eu estiver errado. Só não entendi o que tu quis dizer ali no início. Que o SARS-CoV, ele infecta células que contêm na membrana dessa célula a enzima ECA, a enzima conversora de angiotensina. Tá? E aí eu só não entendi o que tu quis colocar ali, que é a melhor contra ela. Então, que a angiotensina é benéfica contra as lesões causadas pelo vírus. É isso que tu quis dizer? Ele está pelo chat. Isso. Tá, então é basicamente isso. Que ele infecta, ele se liga e bloqueia a atividade de uma enzima que seria fundamental para a correção das lesões que o vírus causa. Assim como o HIV... Não tem problema. É que o HIV ataca os linfócitos CD4, que seriam aqueles que seriam responsáveis por combater o vírus, né? Então, só a diferença é que o HIV infecta a célula que é responsável por combater o vírus, e o SARS-CoV se liga numa enzima, né? Claro, que o HIV também se liga em receptor na célula TCD4+,
né? Só que o SARS-CoV, ele não tem afinidade por uma célula especificamente. Ele se liga nas células que contêm a enzima conversora de angiotensina na sua membrana, atuando como receptor, né? Mas seria basicamente, esse teu raciocínio não tá errado, não, né? Só corrigir essa questão de que a enzima está presente na superfície da membrana das células, né? E aí ele ataca bastante as células do pulmão, que são células que contêm uma grande expressão dessa enzima conversora de angiotensina. Se alguém mais tiver dúvidas e comentários, pode mandar ali pelo chat, que eu transmito para a Ana, se ela não dúvida, Otávio. Desculpa, prof, cortou ali, eu não consegui ouvir. Pode repetir, por favor. Ah, tá. Não, é que a diferença, né, do SARS-CoV-2 é que ele não tem uma célula específica de preferência. Ele se liga nas células que têm a enzima conversora de angiotensina na sua membrana. Tá? Então, são vários tipos celulares que têm essa enzima na sua membrana, incluindo as células pulmonares, que são altamente afetadas, gerando toda essa síndrome respiratória. Né? O HIV tem uma afinidade de ligação por um tipo celular, que é o TCD4+. Tá? Então, ele tem essa ligação específica. Só eu nunca li nada sobre essa questão da atuação do vasodilatador sendo benéfica contra a lesão do vírus. Tá? Eu não estou dizendo que tu tá errado, eu estou dizendo que eu nunca li. Até se alguém já leu, as gurias do projeto Alô, Alô Humano, ou a Ana Caroline, que estão pesquisando bastante sobre isso, né? Então, se vocês tiverem alguma contribuição... Sim, o professor, uma outra observação rápida, daí eu deixo prosseguir normal aqui, é a última vez que eu interrompo. É que, na verdade, teve um estudo que falava que como a ECA2, no caso, é meio que uma porta de entrada para o vírus infectar a célula, certo? Muitos acreditaram que diminuindo o nível dela, isso seria benéfico contra o combate da infecção. Até aí, tudo bem. Só que daí foi mostrado o outro lado da moeda, que ela tem um efeito protetor contra as lesões pulmonares causadas pelo vírus, né? O vasodilatador angiotensina 1-7, né? E foi feito estudos em... Deixa eu ver, em ratos aqui, que a interação da proteína spike com a ECA2 induz um nível na queda da ECA2, sabe? É só isso mesmo que eu tinha para falar. Ah, tá. Não, então eu te entendi. Está sendo buscado uma metodologia, um tratamento que reduzisse a ECA, só que reduzindo a ECA, a gente tem a redução da angiotensina e piorando os efeitos do vírus. É isso? Acho que ele desligou o microfone. Pode seguir adiante, Ana. Depois a gente volta. Então, eu vou pedir que... Escreve ali, Guilherme, no chat, pede para o Otávio colocar o link do trabalho ou da reportagem que ele está lendo, que depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Tá, ok. Tá? Bom, gente, aí... a última possibilidade que eles colocam é da seleção natural durante passagem. Então, o que eles falam? Que o vírus, os coronavírus, eles são muito estudados em laboratórios de pesquisa básica. Tá? E eles são muito estudados na China porque já existiu o surto de SARS lá. Né? Então, o que eles levantam a possibilidade é que esse vírus, ele é estudado tanto em cultura de células, quanto em modelos animais, tá? E aí, quando tu vai fazer o estudo em cultura de células, essa infectividade do vírus na célula, tu congela essa célula que está infectada e tu faz uma nova cultura, isso se chama, esse congelamento de célula para utilizar de novo depois, se chama de passagem, né? Então, essa passagem, essas alterações que
essas passagens podem gerar alterações no genoma da célula, isso já é conhecido. Em qualquer tipo de célula que é cultivada, que tu congela, depois tu descongela, mantém as viagens em cultura, pega uma quantidade dessas células, congela de novo, descongela para fazer uma nova passagem, isso já é conhecido por causar mutações nas células, tá? Então, isso é uma forma que é utilizada para gerar culturas imortais, né? Quem já fez a disciplina de cultura de células comigo sabe que eu falo bastante sobre isso. Então, uma das teorias é que o coronavírus adquiriu mutações a partir dessas passagens em culturas celulares, tá? Porque aqui ele fala que já foi observado em estudos de coronavírus, tá? Essas alterações. Então, pode ser que essa alteração que o SARS-CoV tem no seu genoma, que gera o sítio de clivagem, pode ter ocorrido em laboratório, mas não que isso tenha sido criado em laboratório propositadamente, né? Que isso seria uma mutação que aconteceu durante as passagens celulares, durante os estudos, e alguém se infectou, né? Então, não é não é impossível que isso tenha acontecido, tá? Mas aqui eles falam, né, que existe, que eles têm parcimônia para dizer que isso aconteceu em laboratório. Não, que a partir dos resultados que eles conseguem observar, é muito mais provável que isso tenha acontecido de forma natural do que isso tenha acontecido de forma acidental em laboratório. Tá? E aí aqui no artigo ele traz uma imagem, né, aqui seria em azul o genoma, tá? A extensão do genoma, e aqui em rosa a extensão em aminoácidos da proteína spike, tá? Então, até aqui quase os 600 e pouco, tem a subunidade 1, e a partir daí tem a subunidade 2. E aqui entre, sei lá, 450, entre o aminoácido 450 e 500 e alguma coisinha, a gente tem o RBD, tá? E na junção entre o sítio 1 e o sítio 2, a gente tem a inserção do sítio de clivagem polibásico, que aqui, aqui tem as letras, gente, G, A, G, I, C, que seriam a abreviação dos aminoácidos, tá? Em letra, e aí ele coloca aqui, que seria a prolina, aqui em amarelo, arginina, arginina, alanina e arginina. Então, aqui seria a sequência de aminoácidos desse sítio de clivagem, dessa região da junção, que no SARS-CoV-2 de humano tem esse sítio diferente dos outros. Vejam que aqui, quando a gente compara o de morcego e o de pangolim, o SARS-CoV e os SARS-CoV-related ou SARS-CoV-like, nenhum deles tem esse sítio igual como tem o SARS-CoV-2, tá? Vocês conseguem ver a marcaçãozinha que eu tô fazendo, né? Nessa região aqui, não tem esse sítio de clivagem polibásico, tá? Então, existem alterações importantes nesse sítio de clivagem polibásico e existem semelhanças importantes entre o RBD do humano e principalmente do pangolim, tá? Que tem algumas marcações específicas de aminoácidos que são semelhantes entre pangolim e o SARS-CoV-2 de humanos. Não tem essa similaridade tão grande com o de morcego, tá? Mas tem aquela questão do restante do genoma ser mais similar com o morcego, mas da região específica do RBD é mais similar com o do pangolim. E aí, gente, então, eles falam dessa questão, né, que não é impossível que essas mutações tenham acontecido durante a passagem em cultura celular, mas que eles acreditam que essas mutações ocorreram muito mais facilmente de forma natural antes da transferência ou durante a transferência para humanos,
Tá, gente? Alguma dúvida, algum comentário sobre esse artigo? Para eu tomar um chimarrãozinho aqui e dar uma folga? Por favor, não fiquem tímidos aí para compartilhar as dúvidas e os comentários. Tá? Quem for mais tímido pode mandar mensagem aqui que eu leio para todos. Isso, fiquem bem à vontade, gente. Ou pelo menos digam, não temos dúvidas, pode seguir. Senão eu vou achar que ninguém está nos ouvindo. Uhum. Ó, a Ana Carolina compartilhou. Fala, Guilherme. Não, pode falar. Não, pode falar. Ela compartilhou ali um link para Galileu. A gente também viu, né, que o vírus tem mutado bastante, a Ana Carolina comentou. Já tem diversos estudos mostrando mutações, inclusive aqui no Brasil. O Rodrigo disse que está muito bom e esclarecedor. Esse nível, eu não sei, desculpa interromper, Guilherme, eu não sei se foi comentado, mas esse alto nível de mutação não teria relacionado ao fato dele ser um vírus de RNA, e, enfim, não ter toda aquela questão da reparação de DNA? Gabi, eu acho que não tanto, porque o vírus em si, ele não tem a maquinaria necessária para gerar DNA e RNA e reparar. Ele precisa da maquinaria do humano, entendeu? Ou de um humano não, né? De um hospedeiro. Desculpa, não precisa ser um humano. Né? Então, eu não sei se essa mutação é maior. Agora tu me pegou, mas o vírus em si não tem essa capacidade de se autocorrigir, entendeu? Porque ele não tem a maquinaria necessária. Mas a célula humana ou do hospedeiro é que vai fazer inserir essa mutação, né? Então, é por isso, eu acredito que os vírus sejam altamente mutáveis, por isso. Daí eu não sei te especificar se o de RNA sofre mais mutação que o de DNA. Até uma boa questão. Escreve a pergunta ali no chat, Gabi, que daí fica gravado, depois a gente salva e eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas não sei exatamente se por ser de RNA ele muta mais, mas só para deixar claro que o vírus em si não tem a maquinaria necessária para fazer essa correção. Tá. Ana, um comentário geral de quem é de outra área, lendo esse artigo, o primeiro, me pareceu que um dos argumentos para ele defender que foi de origem natural esse vírus é que precisaria se fazer muitos testes, muitas manipulações genéticas, né, uma quantidade muito grande para chegar nesse resultado tão perfeito, digamos, ou próximo do ideal. E que isso, a tecnologia que existe hoje não permite fazer tantas manipulações e tantos testes e chegar num resultado tão preciso. Foi esse é o meu entendimento, mas pode me corrigir. No meu ponto de vista, tá? De novo, aquela questão de que ponto de vista não ganha da ciência. Nunca, né? Mas no meu ponto de vista, existe sim a possibilidade de fazer um vírus perfeito. Hoje em dia, com todas as ferramentas de manipulação de engenharia genética que a gente tem, eu não acho impossível, né? Então, eu não acho impossível que seja feito, que seja criado em laboratório um vírus que seja tão perfeito. Não acho mesmo. Mas sim, é muito mais provável que essas mutações tenham ocorrido ao acaso, tá? E mesmo que essas mutações tenham ocorrido, isso não implica no fato de não poder ter acontecido em laboratório ao acaso. Sim. Entende? Uma mutação natural ao acaso em laboratório. Sim. Não foi eu vou pegar esse vírus, o que eu vou fazer nele para tornar esse vírus um pouco melhor, um pouco mais
fugiu, infectável, enfim, que tenha uma efetividade maior ou uma transmissibilidade maior. Talvez isso tenha acontecido em laboratório. Eu saí da apresentação, gente, desculpa. Mas de uma forma natural, né? Então, eu não vejo isso como impossível. Tá ok. Eu não sei o que o resto do pessoal pensa quanto a isso. Sobre essas possibilidades. Acho que seria interessante colocar, né, a sua opinião, o que vocês acham sobre essas possibilidades, ou se vocês querem deixar para falar isso no final. Vamos deixar para o final, já que a gente tem mais meia hora para discutir esse outro artigo. A Ana Carolina colocou que pensa que as condições naturais foram muito perfeitas para ele. Ele teve bastante condições, né, de propagação. Bom, enfim, então eu vou seguir nesse outro e no final aí a gente abre para vocês colocarem todas as opiniões, então. Mas fiquem à vontade para ir falando sobre esse outro artigo, tá? Bom, gente, aí esse outro artigo, né, que é o que o Guilherme falou lá no início, que ele nem chegou a ser publicado, ele foi retirado pelos autores. Na verdade, ele está muito mal escrito, ele é meio perdido, assim, ele repete muitas vezes os mesmos dados, até o que eu consigo ver que a metodologia deles não tá errada, tá? A metodologia que eles utilizaram foi uma metodologia até que a gente discute bastante na disciplina de bioinformática, né? Até vai ser legal que na nossa próxima edição da disciplina, Guilherme, a gente vai poder trabalhar bastante com essas ferramentas e com o vírus, né? Legal. Então vai ser bem divertido. E ele fala da similaridade misteriosa dos insertos da proteína spike do SARS-CoV-2, que ainda era chamado de 2019 nCoV, que são muito similares à proteína GP120 e GAG do HIV. Tá? Bom, então, eles colocam aqui a metodologia, tá? Eu não vou ficar discutindo toda ela com vocês, mas o que eles falam é basicamente que eles fizeram um alinhamento múltiplo, né? Deixa eu vou achar o apontador aqui. Um alinhamento múltiplo de sequências de todos os genomas de coronavírus foram feitos utilizando o software Muscle, que eles utilizaram 32 genomas representativos para construir a árvore filogenética no software MegaX, que eu não coloquei aqui para vocês a árvore filogenética, porque está bem difícil de ver, porque tem aquela marcação no artigo de que ele foi retirado pelos autores, então eu não consegui analisar muito a árvore filogenética. Eu esqueci de comentar contigo, Ana, mas no ResearchGate não tem aquela marcação enorme, dá para ver melhor o texto e as imagens. Eu acabei usando o que tinha marcação enorme, então eu não consegui ver direito. Uma coisa que me chamou a atenção aí nessa metodologia é a quantidade de softwares de bioinformática que eles usaram, né? Muitos. Tem quase 10 aí, para ver a importância da área que é. Eles usaram vários, e uma coisa que me chamou a atenção é como ele foi mal escrito no sentido de que tem metodologia nos resultados e resultados na metodologia. Porque aqui eles colocaram assim, que eles fizeram essa análise pelo músculo e construíram a árvore filogenética pelo MegaX, e que a relação mais similar foi encontrada com o SARS-CoV. Isso é resultado, já está fora da metodologia. E aí depois lá nos resultados eles explicam como que eles foram refinando as comparações, né? Mas então eles utilizaram o Muscle, utilizaram o MegaX, utilizaram o BLAST, vários subtipos de BLAST, BLAST-P, BLAST-N, enfim, usaram vários softwares de bioinformática. E aí o que eles encontraram foi uma similaridade muito grande do genoma total do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV, né, o que era muito esperado. Só que quando eles analisaram a proteína spike, eles detectaram uma presença de 4 regiões de inserção, que quando foi feita uma comparação com outros
coronavírus, ela é única do SARS-CoV-2. E aí, gente, eu comparando com o outro estudo da Nature que a gente usou, lá eles não falam em 4 regiões de inserção, eles falam apenas da alteração na região do RBD e na alteração da junção da região S1 com a S2, que traz a inserção do sítio de clivagem, né? Então, eu não pesquisei mais sobre outros artigos falando dessas outras regiões de inserção, tá? E que essas inserções são altamente conservadas entre os genomas depositados nos bancos de dados. Então, que quando eles compararam vários genomas depositados do SARS-CoV-2, se eu não me engano, quando eles fizeram essas análises, tinham 28 genomas depositados. Quando eles fizeram essas comparações, todos esses 28 genomas tinham uma conservação muito alta dessas regiões de inserção, comparando um SARS-CoV-2 com o outro, tá? E aí, eles fizeram uma análise por alinhamento local dessas inserções. Então, lá no início, eles pegaram o genoma total, fizeram um alinhamento global e detectaram que era semelhante com o SARS-CoV. E aí, eles viram essas 4 regiões de inserção diferentes do SARS-CoV. Pegaram essas regiões específicas e fizeram os chamados alinhamentos locais. Então, pegaram uma região restrita desse genoma para alinhar com outros vírus que tinham sequências depositadas nos bancos de dados. Então, eles fizeram uma análise não apenas com vírus da família do coronavírus, das famílias alfa e beta coronavírus. Eles fizeram com sequências, todas as sequências de todos os vírus depositados no banco de dados. E aí, depois, eles verificaram que houve um alinhamento muito grande com as sequências do HIV-1. Então, essas 4 regiões de inserção teriam uma similaridade muito grande com sequências do HIV-1. E aí é que ele coloca as regiões, tá? Então, o inserto 1, que teria uma similaridade muito grande com a proteína GP120 do SARS-CoV, tá? E aqui seria o motivo do alinhamento, então, os aminoácidos alinhados, o que se consegue se verificar que é um alinhamento muito igual, né? Não tem nenhuma alteração nos aminoácidos da proteína, do inserto do SARS-CoV com essa região da GP120 do HIV-1, tá? E aí eles encontraram no HIV, em um subtipo do HIV, oriundo da Tailândia. No inserto 2, também eles verificaram uma similaridade total de 6 resíduos, tá? 6 resíduos aqui, 6 resíduos aqui. O inserto 3, eles verificaram uma similaridade parcial, tá? Então, não é uma similaridade total, como vocês podem ver aqui, tá marcado em vermelho. Tem alguns resíduos de aminoácidos que existem na GP120 que não existem nesse inserto 3. E o inserto 4 tem diversos aminoácidos que existem na proteína GAG que não estão inseridos aqui. Tá, gente? O que eu consigo ver a partir disso? Que são regiões muito curtas para tu poder dizer que é igual, exatamente igual à proteína GP120. Gente, quantos aminoácidos tem na proteína GP120? Eu até vou pesquisar aqui. GP120 aminoácidos. Eu nem sei quantos aminoácidos tem nessa proteína. Eu vou demorar muito para pesquisar isso. Se alguém conseguir pesquisar isso para mim, agradeço. Né? Mas são sequências muito curtas para a gente poder dizer, tá, essa sequência é exatamente igual aqui do SARS-CoV e dessa região da GP120. É exatamente igual. Mas e aí, por ser exatamente igual, uma sequência de 6 aminoácidos, claro, não é uma, né? Eles encontraram 4, mas as 2 primeiras que são exatamente iguais e a terceira e a quarta que não são exatamente iguais, né, gente? São sequências maiores e tem regiões que daí a gente poderia imaginar como uma deleção no SARS-CoV-2, mas são deleções importantes, né? Eu não consigo ver que isso poderia nos dizer, realmente, essas regiões foram inseridas, né? Então,
para mim são dados muito, muito superficiais para poder fazer esse fuzuê todo dizendo que esse vírus foi criado em um laboratório, né? Só que, na verdade, eles não falam exatamente que foi criado em um laboratório. O que eles falam foi, a nossa análise da proteína spike do coronavírus revela alguns achados interessantes. Primeiro, identificamos 4 insertos únicos na proteína spike que não estão presentes em nenhum dos outros coronavírus reportados até o momento, tá? Isso também ocorre no artigo da Nature, isso também está escrito lá, que não foi encontrado em nenhum outro coronavírus aquela região de clivagem. Para nossa surpresa, todos os 4 insertos mapeados são muito semelhantes a fragmentos curtos de aminoácidos presentes na proteína GP120 e GAG do HIV-1. Então, essa similaridade misteriosa desses insertos dificilmente é natural, é unlikely to be fortuitous, tipo, é muito difícil que tenha sido ao acaso, é isso que eles falam, né? E aí, a partir disso, já se criou toda aquela questão de, meu Deus, foi criado em laboratório, a China criou um vírus em laboratório, né? Então, desculpa interromper, prof. eles falam... até falam aqui embaixo uma evolução não convencional, eles sugerem que aconteceu isso, então não sei se tem a ver aqui, essa ali, tá bem em cima. Isso. A última frase aqui? Isso, aí mesmo. O nosso trabalho... Não, em cima. Isso, seriam novos aspectos evolutivos, né? A anterior. Bem isso que a Gabi falou. Isso, a frase começa com together. Taken together. Taken together or find it. Que requer maiores investigações, né? Então, isso vale para esse artigo, mas vale para muitos outros, né, gente? Toda vez que a gente pega uma reportagem, em qualquer revista que seja, mas eu li na Galileu, eu li na Scientific American, sei lá. Gente, muitas vezes se faz um sensacionalismo em cima de um estudo que não está dizendo aquilo. Mas alguém leu e então isso quer dizer que foi criado em laboratório. Eles não estão dizendo que foi criado em laboratório, né? Claro, o estudo não é muito bom, né? Antes até alguém, não me lembro quem que estava conversando com a gente, foi Gian, né, que falou no início, eu acho que também achou o artigo ruim, mal escrito e tal, que eles não estão dizendo que foi criado em laboratório, já colocou, isso fui eu, né, não estão dizendo que foi criado em laboratório. Claro que eles usam lá no título, misteriosa similaridade, né, o que levanta essa questão para várias pessoas, então, às vezes, acaba gerando esses grandes questionamentos. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu trouxe só as questões principais, né, dos artigos, mas como a gente já tinha falado, né, a gente quer que vocês comentem. Eu acho que a Ana Caroline tinha colocado uma coisa. Sim. Vamos ler lá. Ela disse que achava que as condições naturais são muito perfeitas para ele, seria possível rastrear. A pergunta é para ti. O que tu quer dizer com esse rastreamento, Ana? Se a gente conseguiria rastrear a origem dele a partir dos estudos? Não entendi muito bem essa tua pergunta. Sim, se seria possível rastrear... se seria possível rastrear a origem laboratorial. Seria possível, desde que... né, o que eu li, claro, reportagens sensacionalistas, que os Estados Unidos estariam muito interessados em obter os resultados desse laboratório que tem em Wuhan, e que a China
não está abrindo os resultados como esperado, né? Então, eu acredito que se esse vírus foi criado em laboratório de uma forma acidental, a gente jamais vai ficar sabendo, né? Porque difícil um país como a China abrir os seus resultados, né, de estudos, ainda mais ocorrendo um erro tão grande, né, uma pessoa se contaminando dentro de um laboratório com alto nível de biossegurança. Eu acho bem difícil a gente conseguir buscar essa origem, mas seria possível rastrear sim. Se o laboratório abrisse, olha, aqui estão os meus resultados, aqui estão todos os vírus que eu tenho, e vocês podem analisar. O que nada também impede que o laboratório, bom, ó, a gente encontrou ele aqui, deu um problema, realmente alguém se contaminou, vamos destruir todos os resquícios dele aqui dentro, né? Exatamente, teria que ter uma transparência desses laboratórios para que a gente conseguisse fazer esse rastreamento. Guilherme, tu ia falar alguma coisa antes? Não, eu ia ler só o que o Jean comentou ali, que ele acredita que existe uma linha tênue entre publicação científica e alarmismo por falta de interpretação. A outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, eu não sei se tu viu que eu incluí ali uns slides depois desse, falando das críticas. Não tinha. Tem críticas a esse artigo como comentários lá na página, então eu peguei só duas críticas, duas das várias críticas que tem, e aí só para embasar essa discussão e por que ele foi retirado, né? Então, um biologista... Foi bem o que eu falei, né? Um biólogo computacional disse que a pesquisa foi muito mal feita, que as diferenças de sequência não são exclusivas da Covid-19 e os coronavírus estreitamente relacionados dos morcegos também têm esses pedaços. Então, eu não sei como é que traduz motivos. Eu traduzi como motivos aqui, mas a tradução tabajara, né? Motivos, isso mesmo. Eles chamam de motivos isso mesmo. Mesmo. São isso mesmo. pequenos motivos usados pela natureza repetidas vezes. E a outra que eu achei mais... Exato, né? Pode falar. Não, é bem isso que ele falou, né? São pequenos motivos usados pela natureza repetidas vezes. Existe um número limitado de aminoácidos, né? Não existem aminoácidos, um número infinito de aminoácidos. Não, e esses aminoácidos, eles são utilizados de forma repetida e os motivos, esses motivos que ele fala, são regiões específicas que têm funcionalidade dentro das proteínas. E que se funciona numa proteína, a outra proteína pode usar esse mesmo motivo para ter uma função similar, né? Então, não quer dizer que porque tem no HIV, não pode ter no coronavírus, né? Então, não existe essa exclusividade. A mais interessante que eu achei é essa daí que está colocando, que ela fala ali de números sobre taxonomia. Eu acho que tu pode ler, que tu vai interpretar melhor que eu isso, né? Mas diz que nas bases de dados, os dados da proteína, da sequência de proteínas do HIV1 contém mais de 1 milhão, né? Enquanto Sim, todas as sequências de proteína do coronavírus são só menos de 58 mil. Então é muito mais provável achar alguma semelhança. Sim, então essa super representação do HIV no banco de dados, combinada com a sua alta capacidade de mutação, que já é conhecida, torna isso muito provável. Isso que ele encontrou, essa sequência, muito provável, né, de ocorrer esse match na sequência. Porque imagina, tu tem quase 1 milhão e 200 mil sequências só do HIV1. E tu tem menos de 60 mil sequências de proteínas de todos os tipos de coronavírus. Imagina do SARS-CoV-2. Deve ter pouquíssimas ainda, né? Então, tu vai encontrar em algum tipo, e ele mostra lá que ele encontrou em 4 subtipos do HIV. Em um subtipo, desculpa, o HIV1 da Tailândia, o HIV1 do Quênia, o HIV1 da Índia e 2 HIV1 da Índia. Cada um com uma entrada no banco de dados. Né? Então, desculpa, é bem isso. Alguma semelhança ele ia encontrar comparando com o HIV.
E tem diversas outras críticas, se vocês tiverem interesse em olhar na página, né? Eu extraí 2, mas tinha quase 200. Eu coloquei também uma mensagem aqui final, porque a gente tem um grupo de WhatsApp para debater esse projeto também. Eu coloquei algumas notícias fakes que eu recebi nos grupos de família de WhatsApp. Uma delas falava de um outro prêmio Nobel japonês, Tasuku Honjo, que dizia que o coronavírus não é natural. Quer dizer, se utiliza de pessoas que têm um nome com um nome a velar, né, com alta credibilidade, para propagar uma notícia que é mentira, se for atrás, né? Então, um site que eu recomendo sempre vocês buscarem informações é esse boatos.org, que normalmente sempre que alguma coisa viraliza, eles vão lá e buscam se a fonte é real. E aí vocês podem fazer uma busca simples no Google e vão ver que não existe nenhuma fonte para essa notícia aqui que foi propagada nas redes sociais. Talvez vocês tenham recebido. Se alguém recebeu isso em algum grupo de WhatsApp ou no Facebook, pode comentar aí no nosso chat. Ou falar aqui. Essa é um exemplo, né? Mas existem diversas outras fake news que tentam defender o que querem, propagar uma ideia a partir da sua crença pessoal, mas que não tem embasamento científico. Aproveitando, já que a Mayara colocou ali o nome e o e-mail, né? Quem ainda não colocou o nome e e-mail, nome completo e e-mail aqui no chat, para receber o certificado, pode colocar ali, porque eu preciso disso para enviar depois. Pode comentar, Ana. Não, eu até ia dizer que se alguém quer participar do nosso grupo no WhatsApp também, pode colocar o número do celular, ou se quiser, a gente envia o link para participação, para ficar... Enfim, a gente discute além do dia aqui, a gente discute um pouquinho no grupo do WhatsApp, se alguém quiser participar, fique à vontade. E aqui o Otávio botou mais alguma coisa. Deixa eu ler. A Ana Caroline tinha comentado antes que o problema do sensacionalismo é que acaba descredibilizando a ciência em certos momentos, auxiliando o discurso anti-ciência. É verdade. Exatamente, é bem isso. É bem isso. Tá, peraí que eu não consigo terminar de ler aqui. Deixa eu ver. Do aumento da taxa de infecção do vírus por causa da alteração do constante de dissociação. Se tu puder botar de novo aqui o link, Otávio, eu te agradeço. Eu não vi nada sobre isso O Otávio ainda disse também. que ele não conseguiu compartilhar no chat aqui o link, porque a internet dele tá ruim, mas ele mandou no WhatsApp, eu vou compartilhar no nosso grupo. Tá, então tá. Alguém, gente, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, uma sugestão de tema para nossa próxima discussão? Alguém quer se propor a ser o mediador da próxima discussão? A Thaís fez um comentário ali, é interesse refletir sobre o momento que a ciência vive no Brasil e, de certa forma, como os desdobramentos, como essas fake news, por exemplo, e como isso acaba refletindo sobre nós, pesquisadores, estudantes, né? Só piora a imagem da ciência. Exatamente, né? A gente está num momento muito crítico e que, além de tudo, a gente tem essa questão da perda de credibilidade dos cientistas por causa dessas fake news, né? Aí agora que eu parei a apresentação, que eu tô vendo aqui, todo mundo com vergonha de mostrar a carinha, todo mundo só com a câmera desligada. Não, na real, Ana, é para melhorar a conexão. Eles fazem isso para melhorar a conexão. Ah, tá. Essa desculpa, né? Todo mundo usa essa desculpa. É uma desculpa boa, né? Exatamente, Thaís. E o papel que a gente tem, né, nesse momento como pesquisador
de mostrar que a ciência tem o seu valor e que é a partir da ciência que a gente vai conseguir vencer essa pandemia e outras pandemias que vierem, ou pelo menos minimizar os danos, né, disso tudo. Realmente. Eu deixei meu e-mail da UERGS ali, caso alguém queira entrar em contato, né? Se não tiver o contato aqui de ninguém que participa do grupo e quiser participar para debater também lá no grupo, né? Aqui a gente está tentando selecionar assuntos que sejam do interesse da maioria lá do grupo para trazer aqui e debater com todos, né? Então, vocês são convidados para participar dele também. Alguém tem mais algum comentário? Alguém quer se propor a mediar o próximo encontro? Sugerir algum artigo que já leu? Lembrando que quem mediar, a gente dá um certificadozinho, né, de participar, de mediação, de apresentação, enfim. O certificado é especial, né? Isso, Ana Carolina, eu não sei se tu quer trazer para a gente, contribuir com a gente mediando alguma apresentação, sugerindo algum artigo, né? E eu acho que ia ser bem legal fazer essa interação. Para quem chegou depois, a Ana Caroline tem um Insta bem legal, que é o Corona Infolab, que traz bastante dados sobre o coronavírus. Ela é estudante de odonto da UFF e hoje está participando aqui do nosso chat. Ela colocou que pode sim estar pensando em algum artigo. Então, a gente pode deixar em aberto a próxima sessão, quem sabe a Ana pensa em alguma coisa, né? E quando seria a próxima? Né? Na data do próximo encontro. Eu pensei não sei se vocês daqui 2 semanas. Tem alguma Para sugestão? dar tempo da gente elaborar bem, divulgar. Imaginei, né? Pelo menos daqui 2 semanas. Para mim fica ótimo. Eu não sei, Ana, pode ser também. Porque aí a Ana pode também trazer o artigo, passar para nós. Não sei se tu quer entrar no grupo do WhatsApp, Ana, senão tu passa para mim ou para o Guilherme e a gente distribui para o pessoal, né? Porque para dar tempo de fazer ótimo. Então tá, todo mundo tá colocando que pode ser sim. Então tá, então deixamos para daqui 2 semanas e a gente vai conversando para definir o artigo e tudo mais. Ana, eu te mando uma mensagem depois lá no Insta para pegar o teu celular. E eu queria convidar vocês que semana que vem vai ter 2 defesas. Eu acho que uma vai ser fechada, não vai ser aberta ao público, mas vai ter uma defesa de mestrado de um aluno meu, do mestrado em ambiente e sustentabilidade, vai ser online. Eu vou compartilhar no meu Face, no meu Insta, o link. Eu posso mandar para alguém enviar para o grupo dos alunos da UERGS também. Acho que é bem legal para vocês irem vendo como é que é uma defesa de mestrado e aprendendo um pouquinho sobre os projetos e tal, porque no futuro, quem sabe, serão vocês, né? Tá, e eu queria agradecer a participação de todos aqui. Fiquei feliz de ver o pessoal que saiu da UERGS, pessoal de fora da UERGS também. E a gente espera que tenha trazido um pouco mais de conhecimento para todos. Que as próximas sessões sejam tão boas quanto essa. Como eu falei, essa sessão ela foi gravada, então a gente vai ver como é que vai disponibilizar da melhor maneira para todos que não puderam estar presentes poderem assistir. Eu penso em colocar no YouTube, que eu acho mais simples, né? E então, em breve a gente passa o link para vocês também, se quiserem assistir novamente. Um último comentário ali, a gente falou um pouquinho sobre fake news. A Profiana está com uma ideia de um outro projeto de extensão para abordar esse assunto, né, que ela até me convidou para participar, que é pesquisar sobre como projeto as pessoas... de pesquisa. É um projeto de pesquisa? Ah, tá. É um projeto de pesquisa.
Pode falar melhor, então, né? Só tá Isso. falando que era um projeto de extensão. Fala aí um pouquinho só para fazer propaganda. Não, pode seguir. O raciocínio é o mesmo, só muda, pode seguir. É que, na verdade, todo mundo percebe, né, o quão difícil é hoje em dia a gente saber o que é verdade, o que é mentira, e cada pessoa tem um critério para escolher o que é, no que acreditar e que notícia passar adiante, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi pego por uma fake news, né? Compartilhou achando que era verdade. Então, o objetivo desse projeto é, no contexto da pandemia, do coronavírus, é tentar entender os critérios que as pessoas escolhem para passar adiante notícias e quais são as fontes de informação para elas sobre o coronavírus e o nível de conhecimento a respeito. Então, a gente espera tocar adiante esse projeto e depois publicar os resultados aí para todos, para eles estarem mais conscientes também sobre essa questão. Certo? E também pedir depois, quando o formulário estiver pronto para ser respondido, que todos respondam lá. E compartilhem nos seus Facebooks, porque não adianta a gente ter só alunos, pessoal de universidade respondendo, né? A gente precisa englobar vários setores para ter uma representação bem Show. grande da população. Então tá. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de todos. E vamos combinando, então, um novo horário para daqui 2 semanas. Fiquem. Guilherme, coloca aqui o link do Insta do projeto, que aí o pessoal consegue acessar lá e seguir para ver quando é que vai ser a próxima. O link do Insta do projeto. Jean, me ajuda? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu achar aqui. Tu diz o do WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram? Isso, eu achei aqui, já vou colocar. É @biotech_Covid-19. Esse é no Insta. No Insta, no Facebook eu não me lembro como é que é. Então tá. Vai demorar para eu catar aqui e conseguir mandar para vocês, então... Mas sigam lá no Insta, A gente tranquilo. Tá? Ou qualquer a gente coisa. transmite por e-mail ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Tem vários canais aí, é só seguir a biotecnologia por trás da pandemia. E no Facebook da UERGS Bento Gonçalves. Isso aí. Então tá, gente. Valeu, um beijo, um abraço para todos. Nos vemos aí daqui 2 semanas. Tá? Daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Beijo para todos. Valeu, Ana. Obrigada. Valeu.